Então, o tema proposto foi a essência do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é a nossa referência para a gente cruzar esse oceano da existência material. O Bhagavad Gita nos ensina como viver nesse mundo e também nos ensina como morrer. Uma das características da Bhagavad Gita é que as instruções de Krishna são muito realistas. E a linguagem é muito objetiva e clara. Por exemplo, a gente vê nos Upanishads, por exemplo, é tudo uma linguagem simbólica, esotérica, exige interpretação. É complicado, não é simples, não. Por isso o Vedanta Sutra tem tantas diferentes interpretações, porque é baseado nos Upanishads. Mas Bhagavad Gita não, ele é direto. E Bhagavad Gita é essencialmente teísta. Eu já li até comentários assim de pensadores indianos que dizia que até duvidavam se o Bhagavad Gita de Shankaracharya seria mesmo dele, porque para defender uma filosofia monista na Bhagavad Gita, precisou muito malabarismo de palavras. Se bem que no prefácio, na introdução do comentário da Bhagavad Gita de Shankaracharya, ele fala assim, Narayana Paro Vyakta. Ele reconhece que Narayana é transcendental. Pelo menos isso. Porque seus seguidores dizem que essa é a grande ofensa que os Mayavadis têm. Dizem que Krishna está no modo da bondade, quer dizer, sob a energia de Maya. Essa é a grande ofensa que os Vaishnavas não toleram. Assim. Então, vamos falar assim, alguns pontos que eu acho assim, essenciais. E alguns pontos que são assim, únicos de instruções de Krishna aqui na Bhagavad Gita. Então, de acordo com os ensinamentos de Krishna na Bhagavad Gita, a gente pode definir a meta última da vida. E é uma característica do processo de Bhakti Yoga, ou consciência de Krishna, que tão logo uma pessoa se dispõe a praticar esse processo da consciência de Krishna, o processo de Bhakti Yoga, imediatamente ela define qual é a meta final da sua vida. Isso é uma característica da Bhakti Yoga.
Isso daí parece uma coisa simples, mas é uma coisa muito, assim, é um passo muito grande que se dá na vida. É um passo imenso. Você já definir qual é o objetivo final da sua vida. Quem segue a Bhagavad Gita, logicamente, o seu destino último, a sua meta final é Krishna. Então, quando o devoto ele assim define esse destino último, isso já resolveu muitos problemas na sua vida. É fácil chegar lá? Não, não é nada fácil. Não tem nada fácil nesse mundo. Mas pelo menos já está ali, o rumo já está definido. Então, ir nessa direção, né? Alguns vão nessa direção aos trancos e barrancos, mas estão indo nessa direção, não estão perdidos nesse mundo. Então, isso é uma característica assim, daqueles que seguem Bhagavad Gita e as instruções de Krishna. Krishna começa a explicar Arjuna, ele dá logo a base da filosofia, de toda a filosofia. A filosofia de entender esse conhecimento dos Vedas. Nós não somos o corpo, somos a alma. Isso, inclusive, não é um conhecimento assim, um conhecimento do Bhagavad Gita por si só. Não, isso é um conhecimento universal. Inclusive, Santo Agostinho já falava assim: não é que nós somos o corpo e temos uma alma. Não, é o contrário. Nós somos a alma e que temos um corpo. Assim. Mas Krishna dá toda a ênfase nisso. Esse conhecimento é a base de toda a filosofia. Por exemplo, se uma pessoa quer ser um grande matemático, assim, de conhecimento superior de matemática, qual é o conhecimento básico? São as quatro operações, né? Somar, diminuir, multiplicar e dividir. Essa é a primeira coisa que aprende na matemática. E ele vai usar isso até o final da vida, embora fazendo cálculos dificílimos, né? Integrais, e diferenciais, e estatísticos e tudo mais, probabilidades e tudo que exige muita matemática, mas essas quatro operações sempre vão ser usadas para o resto da vida. Então, saber que nós não somos o corpo, somos a alma, isso daí é assim, a base de toda a filosofia dos Vedas, em geral, né? E do Bhagavad Gita em particular. Outro conhecimento que Bhagavad Gita nos deixa claro, que é também muito importante, é um conhecimento básico para entender a filosofia dos Vedas. Tudo é cíclico. Aqui no mundo material, tudo é cíclico. Não tem nada que começa num ponto e termina no outro ponto. Começa no nada e termina no nada. Não. Tudo vem numa sequência de causa e efeito,
ação e reação, assim. Então, esse é um conhecimento essencial. E a todo instante, na Bhagavad Gita, isso fica evidente, né? Tudo é cíclico. É interessante que há uns 15, 20 anos atrás, tinha muitos na internet, não sei, uns 15 anos atrás, tinha uns debates assim, entre eruditos, né? Debates assim que chamou muita atenção, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Então, assim, as grandes universidades promoviam esse debate entre o pessoal que defende a teoria de Big Bang e o pessoal que defende o criacionismo da Bíblia. E, assim, todos muito bem preparados, super eruditos e tudo mais, né? Mas eu constatei que eles tinham somente uma coisa em comum. Os criacionistas diziam que tudo, por exemplo, a função de ver do olho humano, isso não poderia ser construído por acaso. Isso daí só mesmo com a mão divina, porque é assim tão complexo que é impossível assim, isso ter ocorrido por acaso. Eles falavam isso. Aí, quando ia para o pessoal do Big Bang, o pessoal falava assim: veja só as maravilhas da evolução, chegou ao ponto do olho humano e tudo. Quer dizer, blá, blá, blá. Agora, a única coisa que eu constatei entre os dois é que todos dois concordavam num ponto: tudo surgiu do nada e tudo termina a uma hora. O conhecimento védico não aceita isso, não. Tudo é cíclico. Mesmo a manifestação cósmica é cíclico. Se o mundo terminar, começa de novo. Assim, isso está explicado nas Vedas. E Bhagavad Gita fala, não fala diretamente, mas fala dessa característica desse mundo material. Outra característica é que Krishna toca nesse ponto assim a todo instante, que é muito importante assim para a gente entender mesmo a dinâmica da vida, é entender que aqui é um mundo de dualidades, né? Krishna fala nisso a toda hora, né? Matras parshastu kaunteya shitosna sukha dukha dha, né? É verão, inverno, é felicidade, é sofrimento. Agama pai no nityas, isso aparece e desaparece. Tanshitikshavha Bharata. Você tem que tolerar essas. E depois outro verso que Krishna fala assim: Sama dukha sukham dhiram somritatvaya kalpate. Que um dhira, uma pessoa que tem conhecimento, autocontrolada, uma pessoa consciente, ela é sama, ela é equânime, tanto na felicidade quanto no sofrimento. Aí Krishna fala, Saha Amritatvaya Kalpate, ele está qualificado para Amrita, Amritatva, para liberação ou para imortalidade. Então, Amrita também é o néctar, né? Assim. Então, como eu já afirmei, o Bhagavad Gita, Krishna é muito realista, né? Quando ele define esse mundo material, assim, ele dá dois
e dá duas características desse mundo, né? Ele fala Dukhalayam Ashashvatam. Esse mundo é Dukhalaya, lugar de sofrimento, e Ashashvatam, onde tudo, nada é permanente, tudo está se transformando. Isso mostra assim o realismo de Krishna assim, no máximo grau, né? Então, isso é a grande virtude da Bhagavad Gita, né? Não são teorias esotéricas, assim, só argumentos teóricos. Não, é assim, para entender mesmo a realidade, né? Daí essa importância desse livro, né? Que é o livro mais famoso de toda a literatura védica, dentre Shrutis e Smriti Shastras. Assim, são centenas de escrituras, centenas. E Bhagavad Gita é o mais famoso, mais importante. Depois que Krishna falou esse conhecimento, nos deu essa informação sobre não somos o corpo, somos a alma. Krishna toca num outro assunto importantíssimo, que pouca gente que consegue captar isso, só os devotos mesmo conseguem captar isso. Por exemplo, no verso do capítulo 2, verso 39, Krishna diz assim: Eshate bhita sankye bhujir yogetu imam shrinu. Shrinu, ouça, Arjuna, eu já te expliquei sobre certos elementos da filosofia Sankhya, né? Para entender que nós não somos o corpo, somos a alma. Agora, vou te dar Buddhi Yoga. Buddhi, inteligência, consciência. Yoga, como estar conectado com Krishna através da consciência. Buddhi Yoga. Ele diz assim, Buddhya yukto yayapata karma bandham prahasyasi. E assim, se você estiver conectado comigo, através de Buddhi Yoga, karma bandham prahasyasi, você vai se livrar de karma bandhan, o karma bandhana, o cativeiro do karma. Isso é um conhecimento essencial da Bhagavad Gita. Como se livrar do karma. A única maneira de se livrar de karma é conectar seu karma com Krishna aqui. Krishna não tem karma, Krishna é transcendental. Se a gente conecta o karma aqui entre relações, entre pessoas, assim, aí não está preso, está ali. Por exemplo, no matrimônio, o karma está ali junto. Né? O que é felicidade de um é felicidade dos dois. O que é sofrimento de um é sofrimento dos dois. Mas você está conectado o seu karma com Krishna, e Krishna é transcendental. E depois, no final, Krishna fala que vai te livrar do karma, se você se render a ele. Então, esse karma bandhan, Krishna fala várias vezes esse termo, cativeiro do karma. A pessoa fica presa aqui nesse mundo indefinidamente, se não conseguir solucionar isso. E Krishna dá no Bhagavad Gita como solucionar essa questão do karma.
Então, nesse verso aqui que eu citei, Krishna fala assim, Buddhya, por Budi, pela consciência, Yukta. Yukta, essa palavra aparece muitas vezes no Bhagavad Gita. É uma palavra derivada de yoga. Então, Yukta é aquele que está conectado com Krishna. O Yukta está conectado com Krishna. Fez o link. É como o Prabhupada disse, consciência de Krishna. Então, Krishna fala muito dessa situação do Yukta, como, por exemplo, um verso no 5º capítulo, verso número 12. Yukta karma phalam tyaktva shanti apinoti nastikim. Ayukta kama karena phale sakto nibhadyate. Esse é o tipo desse verso que Krishna fala assim, dois, o lado positivo e o lado negativo. Então, o lado positivo, Yukta, aquele que está conectado, Karma Phalam Tyaktva, ele renuncia, ou ele oferece os frutos da sua ação a Krishna. Aí Krishna diz assim, Shanti Apnoti Nastikim. É a única maneira de obter paz nesse mundo. Ele atinge um nível de paz, como diz assim, Nastikim, inabalável, ou então inadulterada, paz inadulterada, ou paz inabalável, aquele que fez a conexão com Krishna. Agora, o Ayukta é aquele que acha que ele é independente. Tem muita gente que fala assim, eu não estou precisando de Krishna, eu estou vivendo bem, eu não preciso de Deus. Para que religião? Não preciso. Tá legal, tá. Ele pensa que ele é independente, ele é o Ayukta, ele está desconectado. Aí Krishna diz, Kama Karena Phale Sakto Nibhadyate. Ele está tentando desfrutar dos resultados das suas atividades. Aí Krishna diz, Nibhadyate, ele vai estar enredado. Ele está enredado. Bhara quer dizer, é como aquela palavra, karma bandhana, tudo esse cativeiro do karma. A pessoa está enredada. Então, esse é um conhecimento extraordinário, né? Como ficar conectado com Krishna. Então, todas essas instruções de Krishna, sabe, são conhecimentos valiosíssimos, né? Krishna dá uma importância muito grande ao conhecimento. Fala muitos versos sobre conhecimento. Como obter conhecimento, a importância, Raja Vidya, Raja Guhyam, Pavitram Idam Uttamam, o rei do conhecimento mais confidencial. Toda hora Krishna está falando sobre conhecimento, assim, no início do 4º capítulo, Krishna está falando assim que Saivayam Ayatidya Yoga Prokta Puratana Bhaktosime Sakatieti Rahasyam Rietadum Uttamam. Esta antiquíssima ciência da relação com o Supremo é falada hoje a ti por mim, porque tu és meu devoto, bem como meu amigo.
e pode, portanto, entender o mistério da raça transcendental que há nessa ciência. E eu vou mostrar um verso muito interessante, um verso, assim, palavra final de Krishna, no capítulo 13, sobre conhecimento. Krishna fala assim: Ya evam veti purusham prakritim chagunai saha. Sarvata vartamanopi nasa bhuyo bijayate. Tradução: aquele que compreende essa filosofia que trata, da natureza material, Prakriti; 2, da entidade viva, Purusha; 3, da interação dos modos da natureza, os gunas. Krishna diz assim: com certeza alcançará a liberação. Essa pessoa não voltará a nascer aqui, não importa qual seja a sua posição atual. Olha só a importância do conhecimento, né? A importância que Krishna dá no conhecimento, né? Por isso os devotos têm que ir fundo, né? Tem que ir fundo nesse conhecimento. Conhecimento do Bhagavad Gita, não é ficar procurando conhecimento por aí, não. Ficar assim como querer ser uma enciclopédia ambulante. Não, não. É conhecimento do Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, né? Entender mesmo o que Krishna está dizendo, né? Não é entender por alto, não, porque o conhecimento tem vários níveis de conhecimento. Um nível é você receber assim a informação. Recebeu a informação. Aí você tem que interiorizar esse conhecimento. Aí já é outra coisa, né? Esse conhecimento tem que fazer parte da sua segunda natureza. Outro conhecimento essencial que Krishna nos está dando, é a relação da alma individual, jiva, com a presença divina que temos dentro de nós, Paramatma. Isso é uma confusão aí com os impersonalistas, né? Os impersonalistas não querem admitir a individualidade da alma. Eles falam, não, tudo é Brahman, tudo é Brahman. Aqui, um pedaço de Brahman ficou aí encarcerado aqui no Upadi, nesse corpo físico e no corpo sutil. Antakarana, que eles falam. Não, Bhagavad Gita é muito claro mostrar essas duas personalidades assim dentro do corpo. No princípio do capítulo 13, Krishna explica que Kshetragya, que a alma individual é Kshetragya, ela é conhecedor do seu campo de atividades. Quer dizer, cada indivíduo tem seu campo de atividades e a alma, fonte da consciência,
Ele é o conhecedor do campo, Kshetragya. Agora, depois, Krishna fala no verso seguinte, mas existe também o Sarva Kshetragya, o conhecedor de todos os campos. Isso é Paramatma. Inclusive, Krishna vai ao detalhe, diz assim, olha, se Paramatma está em todos os seres vivos, ele parece que está dividido, né? Mas não, ele não está dividido, é uma coisa só, porque é uma energia espiritual, não é energia material. A energia material, você corta um pedaço, esse pedaço se separou do todo, e o todo fica faltando, não é assim? Mas na energia espiritual, não. Uma entidade pode estar presente em ilimitados lugares ao mesmo tempo e não perder essa unidade. Então, entender que a entidade viva não é aquela ideia do impersonalista, Mahakasha, Gatakasha Mahakasha, que o ar está contido dentro de um copo aqui, emborcado aqui. Se você quebra o copo, então o ar se funde no ar total. Não. Krishna fala bem claramente lá no 15º capítulo. Mamai Vansho Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. Mamai, que a Jiva é ancha, é uma parte assim, integrante, fragmentária do todo, Sanatana. E ela tem a sua individualidade eterna. Então, então, nós podemos entender bem, sabe, a nossa natureza, a individualidade da alma, da Jiva, né, em relação a Paramatma. E tem que se fazer esse link. E Krishna explica Paramatma com detalhes. Upadrashta numantascha bhakta bhokta maheshvara. Paramatmeti ti uktas deresmin purushapará. Dentro de nós temos um Parapurusha, uma personalidade suprema dentro de nós. Paramatmeti ti uktas, chamado Paramatma. E o que ele faz? Upadrashta, ele é o testemunho das ações. Paramatma é a garantia que existe justiça no karma. Anumanta, ele é o permitidor. Enquanto ele não está, enquanto não tem a conexão com o Paramatma, ele está indiferente do que você faz. Nós temos livre-arbítrio, então você que decide. Mas também tem a lei do karma, né? Ação e reação. Se você escolher mal, vai ter uma má reação. Agora Krishna fala, Teixam Satata Yuktanam Bhajatam Priti Purvakam Dadami Buddhyogatam Dyenamam Upayantite. Para aquele que está conectado comigo, em amor e devoção, eu dou Buddhi Yoga, eu dou inteligência pela qual ele vem a mim. Assim. Krishna diz, eu presente no coração, eu elimino a escuridão da ignorância com a lamparina do conhecimento. Ele começa a atuar na vida do devoto. Então, isso é importantíssimo. Outro ponto importante, outro ponto importantíssimo que Krishna mostra assim, claramente, esse verso que Krishna fala assim, Yam yam vapishmaram bhavam tyajati kalebaram tam evaiti kaunteya sadata bhava bhavitaha.
Krishna diz que o nível de consciência que você atinge nesse ciclo de vida vai definir o início do próximo ciclo. Isso é uma revelação assim extraordinária, né? Entramos na nossa vida num nível de consciência, agora quero ver como vamos sair. Então, o ciclo de vida é uma oportunidade para elevar o nível de consciência e sair mais consciente do que entrou. Com isso, a gente começa a entender qual é o propósito da vida. Um dos propósitos da vida é você desenvolver, expandir sua consciência. E chegar até o ponto, como Prabhupada diz, consciência de Krishna. Então, esse é um conhecimento essencial da Bhagavad Gita. Então, a gente tem, sabendo disso, a gente pode fazer os planos da nossa vida, né? Então, assim, um dos planos da vida é você desenvolver a consciência, quer dizer, através de se tornar consciente, você precisa de conhecimento. Conhecimento qualitativo, não é conhecimento quantitativo. Não. Bhagavata Gyana, conhecimento sobre Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. E sair dessa vida com consciência espiritual. Né? Antakale chamam eva, smaram mukta kalevaram. Yat prayat samad bhavam, yat nastyatra sanchayaha. Antakale, na hora final, mukta kalevaram, ao abandonar o corpo. Mam smaram eva. Concentre sua mente exclusivamente em mim, Krishna diz. Se fizer isso, depois que você descartar seu corpo físico, Yat Prayat Samadhi Bhavam, você atinge a minha natureza de Krishna, Satchidananda. Nós somos também Satchidanandazinhos. Assim. Mas é da mesma natureza. Nastyatra Sanchaya. Quanto a isso, não há dúvida, Krishna fala. Garante. Krishna garante. Então, um conhecimento muito importante. Krishna fala, em certo lugar, ele dá 3 gradações de conhecimento. Gurya, Guryatara e Guryatama. Esse Tama não tem nada de Tamaguna, não. Tamaguna é Tamas. Esse Tama é Purushottama. Purusha Uttama. Assim, por exemplo. Então, o conhecimento confidencial seria o conhecimento que nós não somos o corpo, somos a alma. Ou então, também pode se interpretar dizendo que esse conhecimento confidencial é o conhecimento de Brahman. E depois o conhecimento Guryatara, quer dizer, um conhecimento mais confidencial,
seria o conhecimento de Paramatma. Aí chega-se ao conhecimento Guhyatama, o conhecimento supremo, que não existe mais nada acima desse conhecimento. Aí Krishna explica isso no capítulo 15, no final. Ele diz assim, Iti Guryatamam Shastram Idam Uktam Maya Naga. Krishna chama Arjuna de Anaga, pessoa sem pecado. E diz assim, olha, este é o conhecimento mais confidencial dos Shastras, das Escrituras. Guhyatama. E qual é esse conhecimento? Aí Krishna fala o verso anterior. Yo mam evam asamudho janati purushottama sa sarvavit bhajati mam sarva bhavena bharata. Aquele que me conhece sem duvidar, assim, com toda certeza, com toda fé, Janati Purushottama, que eu sou o Purusha Uttama, a personalidade suprema. Isso que o próprio Krishna está dizendo, isso é o Guhyatama, isso é o conhecimento mais supremo. Aí Krishna fala uma coisa surpreendente, ele diz, Sa Sarvavit, ele conhece tudo, quer dizer, ele conhece a essência, ele conhece a fonte, tudo mais, todo tipo de conhecimento mais são detalhes. Mas se você conhece a fonte, ele é um Sarvavit. Aí diz Bhajatimam, e naturalmente ele vai me adorar, vai prestar serviço devocional. Sarva Bhavena Bharata, em todos os aspectos da vida. É interessante que Krishna, em alguns versos, ele fala assim, um detalhe, ele ensina, ele fala sobre Bhakti Yoga, né? Bhakti. E ele diz que Ananya Bhakti, assim como no último verso, o penúltimo verso do capítulo 11, já fala isso. Bhakti Atvananyaya Shakya Aham Vivam Vidorjuna. Krishna exige Ananya Bhakti. Ananya Bhakti quer dizer Bhakti exclusiva. Não misturar com nada. Assim, o hinduísmo apresenta assim, um panteão de divindades, né? Então as pessoas se perdem nessa, né? Começa a adorar, fazer vários tipos de adoração diferentes, tudo assim, não resolve. Aí Krishna fala, Ananya Bhakti, adore-me a mim somente, porque senão você não vai entender a consciência de Krishna. Vai conhecer só superficialmente. Para você entrar mesmo na consciência de Krishna, você captar o bhava da consciência de Krishna, só por Ananya Bhakti.
Isso Krishna explicou, isso também é uma revelação assim, impressionante aqui da Bhagavad Gita. Quando Krishna fala assim, Yanti deva vrata devam pitri yanti pitri vrata. Bhutani yanti bhuteja yanti madhya jinopimam. Aqueles adoram semideuses, eles vão ter com ele, vão nessa direção. Na Índia é muito comum a adoração de semideuses. Vai ter o destino correspondente. Né? Aqueles que adoram antepassados vão ter com ele, vão estar com ele. Né? Não é um destino muito elevado, não. Aqueles que adoram espíritos e fantasmas, vai virar um deles. Mas aquele que me adora, vem a mim, Krishna fala. Aí é diferente. Então, aquela teoria, assim, a teoria até... que é a doutrina, por exemplo, de Ramakrishna, né? Que qualquer caminho leva ao mesmo objetivo. Não, isso no Bhagavad Gita não é corroborado, não. Então, isso é uma característica do Bhagavad Gita, só o Bhagavad Gita que fala isso. Krishna diretamente fala, Nanya Bhakti, sabe? Concentre sua mente só em mim. Não divide com outros, não, senão você não vai entender a essência da consciência de Krishna. Krishna Bhagavad Gita fala muitos tipos de yoga. O yoga básico que Arjuna está ali praticando, ali quer dizer, executando na prática, é Karma Yoga, né? Porque ele vai lutar, imagina. Ele é um general, ele vai lutar. Mas Krishna fala assim, lute por lutar, sem considerar vitória, derrota, perda, ganho. Vamos ver aqui. Sukha dukha samekripva, labha alabhau, jaya ajayau. Tato yujaya yujasva, naivam papam avrapchasi. Lute por lutar sem considerar felicidade, aflição, vitória, derrota, ganho, perda. Agindo assim, você não vai incorrer em pecado. Isso daí é um princípio básico de Karma Yoga. Mas também Krishna fala como você pode juntar Karma Yoga com Bhakti Yoga. Assim, o yoga na ação, né? Como juntar nessa yoga de ação junto com Bhakti Yoga. Então, aquele famoso verso, Yat karoshi yadyasdasi yadjuhosi dadasi yat tapasyasi kanteya tat kurushva madarpanam. Tudo que você fizer, tudo que você receber, tudo que você der, tudo que você comer, todo o empenho que você tiver, toda a austeridade que você tiver, toda a conquista que você tiver. Tat Kurushva,
faça isso. Assim, imperativo, faça isso. Madarpanam, como oferenda a mim. Aí juntou Karma Yoga com Bhakti Yoga. E é assim que a gente tem que viver na vida prática. Porque tem a Bhakti Yoga pura, né? Adoração das deidades, leitura do Srimad Bhagavatam, canto da japa, tudo isso aí é Bhakti Yoga pura. Mas a gente tem que viver nesse mundo, então tem que agir com essa instrução de Krishna. Conectar todas as nossas atividades com Krishna. Então, o Bhagavad Gita nos dá essa dicotomia que Prabhupada ele criou esses termos, né? De um lado, trabalho fruitivo, do outro lado, serviço devocional. E são palavras, são termos criados por Prabhupada. Trabalho fruitivo, você quer usufruir do resultado da sua ação. E serviço devocional, o que eu posso oferecer a Krishna? Então, são duas coisas completamente antagônicas. O trabalho frutivo nos prende a esse mundo material. O serviço devocional nos liberta desse karma bandhana, do cativeiro do karma. Então, isso está bem explicado no Bhagavad Gita. Então, Krishna exige Krishna exige essa rendição, né? Você vai ficar conectado quando ter essa rendição, assim, ter essa conexão. Essa conexão tem que ter fé aqui, né? Fé e devoção, duas coisas, para fazer essa conexão. Senão não faz. Não é meramente intelectual e também só uma coisa sentimental também não vai fluir. Agora, o que é a rendição a Krishna? O que quer dizer isso? O primeiro passo da rendição é você considerar que Krishna está falando essas instruções para você. Isso daí é fundamental. Para dar a partida. Não. Todos esses versos estão sendo falados para mim. Não é só alguns, não. Não é uns que, eu vou selecionar alguns versos do Bhagavad Gita e vou seguir. Não, tem que seguir os 700. E Prabhupada, um devoto puro de Krishna, está fazendo seus comentários, tem que também aceitar a sua orientação. Depois Chaitanya Mahaprabhu diz, canta Hare Krishna. Em Kali Yuga não tem outra solução para a nossa vida. Temos que apelar para o mantra Hare Krishna, que é o mantra para livrar as inconveniências, os problemas de Kali Yuga. Iti Shodashakam Nunam Kali Kalmasha Nashanam. Nataparatarou Paya Sarva Vedeshu Drishati. É o remédio. Mahamanta é o remédio para neutralizar os problemas de Kali Yuga. Aí você começa a sua rendição. Depois a rendição é ilimitada, né? Aí depois tem coisas mais técnicas, tem iniciação, tá ali conectado com Parampará, e depois tem assim a parte técnica de Archana, adoração das deidades, e o estudo das escrituras, e tudo isso também faz parte da rendição.
da rendição, né? A pessoa, o devoto vai se especializando, vai se aprofundando mais, vai. Jedyatamam prapadyate, tanstataiva bhajanya ham. À medida que dá um passo em direção a Krishna, como o Prabhupada disse, Krishna dá 10 passos em tua direção. E assim vai estreitando essa relação entre o devoto e a Krishna. Até um ponto interessante aqui interessante que todas essas instruções de Krishna que dão aqui no Bhagavad Gita, mas no final das contas, Krishna dá essas instruções assim ideais, né? As instruções ideais, né? E quem vai decidir somos nós, como Krishna fala, esse verso do livre-arbítrio, 1863. Itite gyanam akyatam guhyad guhyataram maya. Vimrishaitad asesena yatechasita takuru. Está dizendo, eu te dei todo tipo de conhecimento. Conhecimento Gurya, Guhyatara, Guhyatama. Agora você que decide. Você que decide qual vai ser a sua opção. Quer dizer, nós temos esse livre-arbítrio. E se você também não quiser também se render a Krishna, essa vai ser a sua opção, mas esse conhecimento não é excludente, né? Ah, se você não se render a Krishna, você vai para o inferno. Coisa. Não, aí eu quero ser impersonalista. Tudo bem. Aqui no Bhagavad Gita, Arjuna fez a pergunta, né? Quem é considerado superior? Aqueles que são devotos, que adoram através do serviço devocional, ou os impersonalistas que estão ligados no Brahman pessoal? Aí Krishna fala, olha, os devotos são superiores. Né? Aqueles que fixam sua mente em minha forma pessoal e sempre se ocupam em me adorar com uma fé forte e transcendental, são considerados por mim como os mais perfeitos. Mas aí Krishna fala assim, mas aqueles que adoram o Brahman impessoal, eles também podem conseguir alguma coisa, né? É a perfeição assim, pessoal. Como o Prabhupada diz assim, suicídio espiritual, né? A pessoa quer se fundir no todo, né? Agora Krishna fala assim, olha, tudo bem, mas Klesho de Kataraste chama Avyakta Sakta Chetação, Avyakta Rir Gatir Dukam, Derravadbir Avatyati. Diz que esse caminho é caminho penoso, é um caminho penoso. Porque você não tem uma parceria, você não tem um refúgio, você está sozinho aí tentando escapar desse mundo. É difícil. Jiva Goswami disse que se você não se render a Krishna, você não consegue, não. Aí Krishna fala, aquele que está conectado comigo, em consciência de Krishna, Krishna diz, te chama Ham Samudarta, Mrityu Sansara Sagara.
Eu sou o salvador nesse oceano de repetidas mortes do mundo material. Então, isso daí é a grande promessa de Krishna, né? Quem pode entender isso assim, já resolveu essa questão da sua vida. Então tem que estar conectado com Krishna. Sarva dharmam parityaja mam ekam sharanam vraja aham tam sarva patebhyo mokshashami ma shuchaha. Abandona todos os seus conceitos mundanos, nem que seja de Dharma, Varnashrama Dharma, Griha Dharma, Deva Dharma, todo tipo de dharmas assim que não são para viver nesse mundo. O único dharma que você não descarta é Bhagavata Dharma. Aí Mamekam Sharanam Vraja, e renda-te totalmente a mim, Krishna diz. Aham Tam Sarva Papebhyo Mokshashami, Machucha. Eu vou te livrar do seu karma pendente. Só Krishna mesmo pode fazer isso. Machucha, não se preocupe. Tudo bem? Então a gente deu um overview. Tem muito mais coisas, né? Mas selecionei essas